Não é o Senhor da feitiçaria, do candomblé, da umbanda, da quimbanda e do espiritismo. Porque, não sei se você sabe, mas os macumbeiros, eles também dizem, a paz esteja com você. Mas você sabe de onde vem essa paz dele? Essa paz dele vem do guia, do Exu, do caboclo que ele segue, né? Então, é por isso que é bom nós sempre especificarmos, né, de qual Senhor nós estamos nos referindo, que é o único Senhor verdadeiro, que é Cristo. Então, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu quero trazer para vocês um salmo grande, que é o Salmo 18, e tenho uma palavra de Deus para você, que Ele fale através de mim e que sua vida seja abençoada com isso, né? Em Salmos 18 diz assim, para o mestre de música Davi, ou seja, como eu já disse algumas vezes, os salmos, na sua grande maioria, são orações, mas alguns são como expressões de louvor. Você sabe o que é louvor? Louvor seria tipo um elogio. Então, às vezes o salmista estava ali com a harpa e ele estava com os pensamentos na mente dele, ele pegava a harpa e ele fazia uma espécie de mistura entre louvor, oração e música. Então, ao mesmo tempo que ele tocava a harpa, ele expressava aquilo que estava no coração dele, como se fosse um poeta. A maioria dos salmos, eles são assim, são essas descrições poéticas do que estava no coração do salmista. E a maior parte dos salmos foram escritos por Davi. Então, era uma mistura de, como se fosse uma poesia, uma expressão da alma com uma música e uma oração. Tudo junto. Uma espécie de expressão, é isso que a gente chama de salmo. Em outras palavras, todas as suas angústias, você tem que transformá-las em orações, como Davi. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E ele disse: quais eram todos os inimigos? Davi viveu num período de conquista. Como nós já sabemos, né, ou talvez você não saiba, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles saíram para uma terra que era prometida, né, como terra que manda leite e mel. E essas terras, elas estavam habitadas, então eles tinham que desabitá-las como? Através da guerra, do assassinato, da matança e da violência. Então, através de Moisés, eles desterraram alguns deles, através de Josué, desterraram mais alguns outros, e através de Davi, desterraram mais alguns outros. E alguns outros eles nem conseguiram desterrar, por isso que ficaram longos e longos e longos e longos anos de batalha. E isso perdura até o dia de hoje, por exemplo. Recentemente tivemos uma guerra entre Israel e não sei se era 5 ou mais nações, esses dias para trás, esse ano. E você viu que Israel não foi destruído, né? Apesar de todos eles se juntarem. Isso é reflexo do que Deus tinha mandado eles fazerem quando saiu do Egito. Eu não sei se você sabe, mas quando o Senhor mandou eles saírem do Egito, a ordem de Deus foi para que eles exterminassem todos os habitantes de Canaã. Sabe o que eles fizeram? Ficaram com dó de alguns. Esses que eles tiveram dó, hoje são os seus adversários que tentam os destruir até hoje, os israelitas, os judeus. Hoje é o Irã, o Iraque, vamos ver se eu me lembro mais. Que está sempre na mídia. Esses de hoje são os mesmos daquela época. Então, como eles não destruíram, lá em Juízes tem um decreto que Deus, na forma de anjo, deu para eles. Já que vocês não me obedeceram, que era para destruir todos eles, essas nações servirão de laço e armadilha. E tirarão a paz de vocês e trarão perturbação e dor, né? Então, você sabia que uma desobediência a Deus que você toma hoje, ela vai impactar seus filhos?
seus netos e pessoas lá na frente, tataranetos. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, existe um motivo. E o motivo sempre é bom, mesmo que você não entenda. Então, se Deus mandou eles matarem todos os vizinhos de Canaã, tinha um bom motivo para isso, né? O Senhor estava tentando evitar toda essa dor e esse sofrimento que hoje ainda a gente enxerga que os israelitas passam. Mas eles não deram ouvidos, né? Então, uma vez que você desobedece ao parâmetro bíblico, à palavra de Deus, você tem que aceitar as consequências, porque terá consequências sim. Às vezes você se casou com alguém que Deus disse, não se casa com ele. Você vai ter que aceitar as consequências agora. Você não pode simplesmente, de maneira irresponsável, dizer, ah não, meu marido é horrível, vou divorciar. Não, não é assim que funciona. Você tem que arcar com as consequências de suas escolhas. Então, né, abrindo esse parênteses, nem sei porque que eu falei isso. Talvez, né, alguém está precisando de ouvir. Quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel que perseguia Davi por inveja. Mas não só esse era inimigo de Davi, como também essas nações vizinhas a Israel. E ele começa assim. Versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Então, primeira coisa, o Senhor é como uma rocha. Sabe, uma forma boa de você entender essa ilustração é a seguinte. Pensa alguém te perseguindo com 38. Hoje em dia é um 38, né? Na época de Davi não era. E tem uma rocha bem sólida, bem firme e grande, talvez 4 metros de diâmetro. Se você se esconder atrás dela e essa pessoa atirar, esse tiro não vai conseguir penetrar essa rocha. De 3 metros de diâmetro não penetra não. Então essa rocha acaba te protegendo do quê? Da morte. Na época de Davi, eram flechas, né? Flechas e até pessoas. Quando ele escondia atrás de uma rocha, o inimigo não conseguia acertar ele com flecha, com lança. E até mesmo se ocultava dos inimigos. Então, ele compara aqui o Senhor com esse tipo de rocha, que por ter o Senhor, Deus, de forma invisível, porque é assim que Deus trabalha, ele envolve Davi em uma circunstância específica na qual ninguém consegue atingir ele. Então, não é falta de tentativa. Os inimigos tentam, mas eles não conseguem chegar até Davi. Então, para nós, o Senhor também é assim. Só que hoje em dia, nós estamos vivendo o maior tempo de paz na história mundial. Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra Fria, que seria considerada a Terceira Guerra Mundial, porém, nunca tivemos um tempo de paz na história da humanidade como esse. Então, hoje, é um pouco difícil entender essas ilustrações, porque aquele territorialismo, aquela avidez, cobiça de expansão territorial que causava as guerras, que era uma tentativa do diabo dominar o mundo através da força e da violência, ela praticamente se extinguiu. Então, essas alegorias elas ficam assim com uma dificuldade de assimilação, né, no nosso pensamento. Mas para quem joga jogos de guerra, que ilustram as guerras do passado, ou para uma pessoa que assiste filmes, talvez ele entende, né, o que simbolizaria ou significaria. Mas veja bem, nós não estamos totalmente em paz hoje. Nós temos outros tipos de guerras.
O comunismo, ele não deixou de existir. Aquele comunismo soviético, violento, truculento e assassino, sim. Mas hoje nós temos o marxismo cultural, que é o novo comunismo, a nova estratagema de comunismo, né? Estratégia de comunismo. Então hoje em dia a guerra ela é diferente. A guerra é mais cultural, intelectual, informativa. Ela é mais voltada a dominar sua mente e o seu coração, e não necessariamente o seu território. Então, nós estamos em guerras. Essa é só uma delas, né? Você tem também guerras espirituais e por aí vai. Então, nesse sentido figurado das guerras espirituais, o Senhor é a sua rocha, entendeu? Então, mesmo que você não esteja como Davi, vivendo um período de guerra física, literal, o Senhor é a sua rocha. Então, alguém fez uma macumba para você? A macumba é a flecha, ou o tiro do 38. Atirou na sua direção, atirou na sua direção. Você tem uma rocha poderosa na sua frente. Não chega até você. Ou então, algum professor esquerdista maconheiro de história na faculdade disse que Deus não existe? O Senhor é a sua rocha. Ele atirou essa flecha e a flecha não pega em você. Ela não chega até você. Então, hoje em dia, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade, porque é uma guerra mais velada, escondida. Eles têm uma dificuldade de entender que estão em guerra, e com essa dificuldade de entender que estão em guerra, eles também não se armam ou não se preparam corretamente, né? Mas em Efésios 6 está escrito sobre a guerra espiritual, que nós devemos nos armar com a armadura de Deus, e a maioria dos acessórios da armadura são de defesa, mas um deles é o de ataque, que é qual? A espada, que é a palavra de Deus. Então, o Senhor, que também é a própria palavra, ele é a sua provisão para vencer essas guerras atuais. E não se engane, você está sim em uma guerra, mesmo que você tenha dificuldades para enxergar isso. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol. Então, Sheol era um local, porque assim, onde existe ser humano, existe lixo. Então, o ser humano produz muito lixo. Os judeus, eles tinham um local preparado, hoje a gente chama de aterro sanitário, mas eles tinham um local preparado de onde eles jogavam os lixos. Esse lugar é chamado de Sheol, o lugar da sujeira, da morte, da podridão. O Sheol, aonde era jogado lixo, não sei se você sabe, mas lixo, ele libera gases e esses gases são inflamáveis. Esse lugar, eles colocavam fogo para extinguir o lixo, para poder caber mais lixo, porque o fogo ele é um fator químico de transformação, então ele transforma esse lixo em átomos, espalha no mundo e são devolvidos para a natureza, para Deus usar em outras composições de matéria. Então, às vezes, uma laranja que você colocou fogo, depois vira um pedacinho de terra que vai adubar um tomate. Então, tudo está sempre sendo reciclado. E o fogo, ele é um fator de transformação. Sendo assim, eles colocavam fogo no lixão de Israel, que era chamado de Sheol. Então, o Sheol era um lugar onde o fogo nunca se apagava. Por quê? Porque sempre tinha lixo, e onde tem lixo tem bactéria, e algumas dessas bactérias produzem gases inflamáveis, e então o fogo nunca se apagava. Muitas das expressões bíblicas de fogo que nunca se apaga se referiam ao Sheol, que era o local de lixão dos judeus, onde ardia um fogo contínuo. Então, veja bem, só que eles faziam um paralelismo entre o Sheol e o Hades, o inferno, porque era muito parecido.
enquanto que o Sheol, o lugar do lixo dos judeus, não parava de queimar, da mesma maneira também o inferno também não para de queimar. E se você crê naquela heresia de que o inferno é temporário, a condenação é temporária, eu te digo para você estudar um pouco mais. Mas veja bem, as cordas do Sheol me envolveram. Ou seja, ele estava querendo dizer que ele estava para ir para um lugar onde vai aquilo que é podre. O nosso corpo não apodrece quando morre. Então, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Veja bem, como eu disse para você no início, os salmos, de maneira bem resumida e simples, eles são as orações de um aflito. São pessoas que na sua aflição clamaram a Deus, porque é isso que todo cristão tem que fazer. Eu sei que é bom conversar com um pastor, com um amigo, com família, mas primeiro ore, aí depois você conversa com a pessoa. Então, você está angustiado, você está aflito, você está sem paz, você está perturbado de alma, vai orar. Faça como Davi. Porque Davi ele diz o seguinte: minha alma ficou aflita porque eu comecei a ver a morte me alcançando. Vou orar. Então, primeiro ele foi orar. Aí depois que ele orou, ele recebeu o livramento. Então, o Senhor é o escudo de Davi, como ele diz, a rocha de Davi. Mas isso não é automático. Sabe qual é a diferença? Deus é o seu escudo contra a ansiedade, mas não é automático. Ele é seu escudo por quê? Porque quando você fica ansioso e aflito e angustiado, você ora para ele. Então, porque você orou para ele, a sua ansiedade foi embora. Então, as coisas não são assim, não é como se você tivesse colocado ali Deus como uma rocha e ele como uma estátua ficasse ali e tudo fosse acontecendo naturalmente, espontaneamente, automaticamente. Não é assim. Deus ele é como você ter um acesso a algum benefício, mas você tem que ir ali e ativar. Por exemplo, você tem uma TV que funciona por controle remoto, mas isso significa que ela vai ligar sozinha? Não, né? Você tem que pegar o controle e apertar o botão. Então, o controle ajuda você a ser preguiçoso. Por quê? Porque você não precisa mais de levantar e apertar o botão da TV, como na década de 90, 80. Agora, você aperta o controle do sentado da sua cadeira ou do seu sofá e ela liga. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele é a rocha de Davi? Sim, mas Davi tem que orar para isso acontecer. Ele tem que jejuar, ele tem que buscar a Deus para isso acontecer. Então, Deus está lá. Você tem que ir até Ele. Como? Em oração. Porque Deus é Espírito. Você não vai viajar para uma cidade para encontrar Deus. Não necessariamente, né? Mas tem certas circunstâncias que dá para se entender assim. Mas Deus é Espírito. Então, ir até Ele é através de oração, de jejum, de busca, de culto, de leitura bíblica. Ir até Deus. Então, ficou aflito? Chegou a hora de você morrer? Ore, jejue, busque, bata. Tem 3 níveis de oração: buscar, pedir, buscar e bater. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. São 3 níveis de intensidade. Então veja bem, meu querido, as coisas não são automáticas. Isso é como se fosse uma bomba no coração e na cabeça de quem é preguiçoso, né? Porque ele queria que fosse assim, não, eu já tenho o Senhor. Acabou. Não, não acabou não. Você tem o Senhor, que bom. Agora você vai aprender a usar, né? Ou como funciona o relacionamento. Ficou triste, ansioso? Faz como Davi. Dispara a orar, sem cessar, sem parar, né?
A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Veja bem, eu quero deixar claro para você, viu? Deus é fogo. Ele é como se fosse o Tocha Humana, que é aquele personagem do Quarteto Fantástico, só que muito superior. Ele é fogo, fogo que consome. Apesar de ser fogo que consome, ele também é amor. Então, é um fogo que consome amor. Ou um fogo que consome também amor. Então, ele não é como um destruidor que acaba e mata tudo, não. Ele é um amor que é um fogo consumidor. Então, veja bem, não queira que Deus esteja irado com você. A única forma de aplacar a ira de Deus é através de Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele recebeu toda a ira desse fogo consumidor. E agora você que está em Cristo consegue ter salvação da ira de Deus. Davi, então, depois da oração dele, ele viu Deus se levantando, irado contra quem? Os inimigos de Davi. Então, veja bem, continuando. Versículo 9. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o seu abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas foi o Senhor que me deu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Veja, Davi está narrando como Deus libertou ele de uma situação em que não tinha mais saída. Davi estava cercado dos seus inimigos, inimigos esses das nações vizinhas e o seu próprio inimigo israelita, que era Saul, né, que decidiu ser inimigo de Davi. E quando ele clamou ao Senhor, ele falou: Senhor, já era, não tem como eu escapar dessa situação. Como Deus livrou Davi? Fazendo uma tempestade gigantesca e fazendo raios e trovões, quer dizer, raios, né? Trovões trovejarem e raios caírem sobre os inimigos, dispersando e livrando Davi daquela morte certa. Veja, quando Deus não puder fazer por meios naturais o seu livramento, ele usa os meios sobrenaturais. Mas que você será livrado, sim, você será. Você crê nisso? Porque foi isso que Davi viveu. E Deus pode fazer coisas surpreendentes e antinaturais para livrar o seu povo, assim como ele livrou Davi desse dia. Livrou ele da morte e derramou a sua fúria sobre os inimigos de Davi. Versículo 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele. E guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Uma perguntinha simples. Quem está dizendo aqui que que Deus tratou ele conforme a sua justiça? Davi, né? Você conhece quem foi Davi? Davi, ele
se apaixonou pela mulher de outro homem. Ele mandou chamar Urias, que era o marido dela, obrigou ele a ficar na frente de batalha e os outros soldados recuarem para ele morrer sozinho. Fez esse complô com seus generais, alguns deles, alguns não, se não me engano, um. Assassinou Urias para poder ficar com a esposa dele, né? Com a esposa dele. E não só isso, ele teve muito mais de uma mulher, de uma esposa. Ele foi poligâmico, não foi monogâmico. E além dele ter feito um recenseamento contra a vontade de Deus, para se gabar do tamanho do seu exército e se orgulhar de como ele tinha ficado poderoso, o povo de Israel, até o ponto que Deus castigou ele com uma opção dentre 3 castigos. Aí vem a pergunta: esse homem era justo? Ele está dizendo aqui que Deus tratou ele conforme a justiça dele. Cadê a justiça dele? Se você não sabe, o conceito de justiça, injustiça ou equidade e iniquidade, eles vêm de uma balança. Você tem aqui a balança da deusa Artemis, né? Com 2 pratos. Com 2 pratos. A balança aqui, né? E ela aqui, a balança. O conceito de justiça e injustiça é o seguinte: Deus pesa as suas boas obras aqui e pesa o seu pecado aqui, vamos dizer. Para você ficar em justiça, teria que ficar equilibrado, porque justiça é isso, é sem saldo devedor. Então, justiça é a equidade. Se a balança ficar nivelada do lado de cá e do lado de cá, você está em justiça. Mas se você comete um pecado, o salário dele é a morte. Então, um pecadinho que Davi comete, a balança já pesa para o lado do pecado. Por quê? Porque para se apagar pecados é necessário o sangue inocente. Então, com o sangue inocente de Cristo, esse pecado que está pesando aqui seria apagado. Então, Davi sem Cristo, a Bíblia descreve os pecados dele. Ele não teria como ser justo sem Cristo. Porque o que ele, sendo rei, daria para apagar um pecado? Segundo o costume da lei de Moisés, eles matavam animais, mas isso não pagava os pecados, isso cobria. Então, fazia uma cobertura. Sabe o que é cobertura? Você pega a sua casa, limpa ela toda, pega aquele monte de pó que você varreu, levanta o tapete e coloca debaixo. Isso era cobrir o pecado. Não removia ele, mas ele ficava coberto. O único que remove pecados é o sangue de Jesus. Então, fazendo um raciocínio indutivo e dedutivo, é impossível Davi ser considerado diante de Deus justo se não for por meio de Jesus. Porque ele pecou e a Bíblia ela traz a descrição dos pecados dele, de alguns deles. E ele pecou em outras coisas, né? Mas veja bem, esse homem aqui está dizendo que Deus tratou ele conforme a sua justiça. Então, o que será que significa isso? Primeiro, pode ser que ele estava sendo como um fariseu, cheio de justiça própria, do senso de que ele era justo e bom, e por isso Deus tinha mandado a tempestade de raios dispersar os seus inimigos. Primeira possibilidade é essa. Segunda possibilidade, ele estava se referindo à fé que ele tinha no Salvador que viria, no Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo, e essa fé futura em Cristo apagava o pecado dele. Assim como nós hoje cremos que Cristo já veio, nós temos fé no passado, Davi tinha fé no futuro. Então, ou Davi estava enganado, ou ele estava crente em Cristo. Agora, ele, por conta própria, pelas obras, comportamentos, personalidade, atitudes, decisões dele, ele não era justo, não. E é só você ler o que está escrito sobre Davi.
Inclusive você vê isso nas novelas, a Record fez novelas, né, sobre a vida de Davi. Então veja bem, ou um ou outro, não tem como isso ser uma verdade. Porque olha só o que ele diz aqui, versículo 23, tenho sido irrepreensível para com ele. Como que um homem que manda matar o marido de uma mulher e ficar com ela, e inclusive, como decreto, Deus tirou o filho dele, matou o filho de Davi, o filho que ele teve com Batseba no adultério. Como que esse homem é irrepreensível? Então, só tem uma das duas possibilidades, né? Ou é uma, ou é outra. Em Salmos 18. Sem querer eu fechei a Bíblia. Então, literalmente, Davi ser justo é impossível por si mesmo. E nós sabemos já a resposta, né? A resposta que ele cria no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi por isso, por amor a Cristo e a obra de Cristo, que Davi foi salvo. Não por ele ser bom realmente. Agora ele continua dizendo um princípio do caráter de Deus. Versículo 25. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages a alturas. Reages à altura. Falei errado. E aí, meu querido, aí eu te pergunto, você sabe o que significa isso? Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Ao puro, Deus se revela puro. Ao irrepreensível, se revela irrepreensível. Mas ao perverso, ele se mostra duro, vamos dizer assim. Aquilo que você decide ser para Deus, Deus se relaciona com você da mesma forma. Então, você decidiu ser uma pessoa generosa, Deus vai se revelar muito generoso na sua vida, com você. Quer um exemplo disso? Não sei se você já leu o livro de Atos, mas tinha um centurião romano chamado Cornélio. Cornélio, ele dava muitas esmolas, muitas esmolas, muitas esmolas. E elas subiram como memorial diante de Deus. E ele era ímpio. Ele era gentil, ele não era judeu. Então, o Senhor generosamente mandou Pedro ir na casa dele e ele recebeu o evangelho. Se você decide ser uma pessoa fiel a Deus, Deus ele se mostra fiel a você. Agora, quando você decide ser perverso, Deus não vai ser perverso com você. Por quê? Porque Deus não é assim. Então, se você decide ter um relacionamento com Deus expressando suas qualidades, o Senhor, ele te devolve aquilo como resposta. Mas se você decide ter um relacionamento com Deus expressando seus problemas, seus defeitos, é mais fácil ele resistir você, porque ele não vai te devolver defeito, porque ele não tem defeito em si mesmo, né? Então, você normalmente tem de Deus aquilo que você cultiva. Então, você cultiva do Senhor alguma coisa, ele também te devolve aquilo como resposta. Você quer ser preguiçoso diante de Deus. Você acha que você vai receber muitas coisas? Porque a preguiça, basicamente, é você fazer o mínimo esforço possível de qualquer coisa. Deus também sempre vai te dar o mínimo. Não é bem óbvio? Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Não há perversidade em Deus. Então, Deus ignora perverso. Mas veja bem, se você quer que o Senhor fale muito com você, o que você tem que fazer? Adivinha? Adivinha? Falar muito com Ele. Deus, por que o Senhor fala pouco comigo? Você tem falado muito com Ele? Está entendendo? Então há uma certa reciprocidade no relacionamento com Deus. Por isso, queira ser o melhor humano que você puder ser, porque Deus ele dará para você a melhor versão dele mesmo. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos.
Veja bem, meu querido, se você é uma pessoa orgulhosa, você sofrerá muito na sua vida espiritual. E você sofrerá muito na sua vida no contexto geral. O orgulho é um dos pecados que tem as piores consequências possíveis. Então, escolha hoje deixar de ser altivo, orgulhoso, arrogante, soberbo, prepotente, pretensioso, presunçoso, jactancioso e vaidoso, egocêntrico, egoísta. Deixa de ser assim. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Sabe? Acesa a minha lâmpada tem um sentido de me manter vivo. E traz luz às minhas trevas. Sabe aquele momento em que você está trevoso, angustiado, aflito, se sentindo perdido, triste, sem sentido na vida, sem direção, sem rumo? Então, o Senhor é a sua luz. Procura Ele. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Veja, um homem atacar uma tropa, você acha que isso é pouca coisa? Sabe o que significa isso? Quando você tem um Senhor, você consegue até mesmo fazer o serviço de 10 pessoas. Às vezes tem uma empresa que ele precisa de 10 funcionários para fazer uma função. Mas, às vezes, você cristão, servindo esse seu patrão, seu chefe, você é uma pessoa e consegue fazer o trabalho de 10 funcionários. Mas é claro, os invejosos que têm inveja do patrão, os preguiçosos, os arrogantes, os murmuradores, eles nunca serão assim. Por quê? Porque se o patrão pedir para ele fazer uma coisa a mais do que a função que está escrita na carteira dele, que ele foi contratado, ele já começa a falar mal da empresa. Mas o funcionário que ele é bênção para o patrão, ele é como um soldado que você manda ele para a batalha e ele sozinho enfrenta uma tropa. Tá entendendo? Então, isso é de Deus. Você trabalhar com excelência, a ponto de seu chefe olhar para você e falar: meu Deus, mas você é diferente. O que você tem? Aí, essa é a hora de você pregar. Eu tenho Jesus. Quando você tem Jesus verdadeiramente na sua vida, ele faz isso com você. Ele te torna um homem como eu. Aí depois de você pregar para ele, dando o seu testemunho, agindo dessa forma, você fala: vamos no encontro com Deus. Eu quero falar de Jesus para você. Vamos marcar um dia para a gente sair? Aí você acaba ganhando essa pessoa. Como? Porque o exemplo, ele arrasta muito mais do que palavras, né? Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. E isso é verdade. Se você fazer uma investigação racional, verídica, se a palavra de Deus é verdadeira ou não, que é o Antigo e o Novo Testamento, você não tem outra conclusão que você chega. Ela é genuína e verdadeira. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ou seja, Maria não é Deus, São Expedito não é Deus, Zeus não é Deus, Odin não é Deus, Horus não é Deus, Astarote não é Deus, Moloque não é Deus, Ogum não é Deus, Exu não é Deus, Pombagira não é Deus. Nenhum desses é Deus, apesar de serem adorados como Deus. Não existe outro que não seja o Senhor, que seja Deus. Não existe outra rocha que não seja Ele mesmo. Esse é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Veja bem, sabe o que ele quer dizer com isso? Você só pode caminhar de forma perfeita quando você busca em Deus as suas forças. Enquanto a sua força, ela é, às vezes, sua própria motivação, o seu desejo de ter a vitória sobre alguma dificuldade, quando a sua força é o seu namorado, o seu marido, quando a sua força ela é o salário que você recebe, qualquer outra coisa, você não consegue caminhar perfeitamente em algo. Mas quando você reorganiza seus pensamentos e entra numa perspectiva de que aquilo é feito para o Senhor, você está fazendo para o Senhor, então você consegue caminhar perfeitamente naquele alvo, naquele objetivo.
torna os meus pés ágeis como o da corça, me sustenta firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Olha, Deus dá força física para as pessoas. Por exemplo, a minha mãe, ela trabalha bastante e Deus dá força física para ela trabalhar de uma forma que uma mulher comumente não teria força. Então, de fato, Deus é força. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Veja bem, o Senhor, ele é tão poderoso que ele consegue tirar os tropeços da sua frente. Sabe quando você está andando de bicicleta e tem umas madeiras na pista, e através daquela madeira, ela enrosca no pneu da bicicleta, e por causa disso você leva um tombo? Então, Deus, ele vai adiante dos tropeços que você tinha para tropeçar, e ele sai arrancando qualquer um. Às vezes, a gente tem medo de fazer uma oração, que é a seguinte, ó. Deus, tira da minha vida tudo aquilo que não foi o Senhor quem colocou. Por quê? Porque quando você faz essa oração, amigo começa a te deixar, relacionamento acaba, parente se afasta, e assim sucessivamente. Mas sabe o que é isso? É o Senhor tirando o tropeço do seu caminho. Né? Então, essa é a melhor oração que você pode fazer. Por quê? Porque Deus escuta palavras que você não consegue ouvir. Ele entra em lugares que você não entra. Né? Então, ele sabe de coisas que você não sabe. Apenas confia. Não fique ansioso. Confie e fala, não, o Senhor sabe o que está fazendo. Minha vida estará no controle da mão dele, porque eu colocarei o controle na mão de Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem, ou seja, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os com a lama das ruas. Veja bem, quando Deus te mandar fazer algo difícil, faça. Talvez Davi, por um momento, até ficasse com dó de assassinar aqueles inimigos de guerra. Mas, se Deus mandou fazer uma coisa difícil, é porque é necessário. Às vezes você está com dó de terminar um relacionamento, está com dó de se afastar de uma amizade, tem dó de demitir um funcionário. Às vezes você tem pena, mas quando você tem essa pena, é como se você se colocasse como alguém mais sábio do que Deus. Não, Deus não sabe o que está fazendo. Olha esse coitadinho, eu não vou fazer um mal contra ele. Não, você não está fazendo mal. Você está fazendo um bem de um modo geral. Porque o nível de problema que essa pessoa gerará será um mal maior. E um bem maior é você fazer algo literalmente ruim a ele hoje para que um mal muito pior seja evitado amanhã. Imagina só se a gente conhecesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar e matar Karl Marx. Meu Deus. Você simplesmente evitaria mais de 100 milhões de mortes no mundo. Abaixo dele tem Hitler. Você evitaria 6 milhões aproximadamente de morte de judeus. Imagina se você pudesse voltar no tempo e assassinar eles antes de nascerem. Impedir os pais de copularem. Ou então pudesse matar eles enquanto são bebês. Então veja bem. Deus mandou ele exterminar essas pessoas. É duro? É, claro que é duro. Mas é necessário? Sim. Porque um mal muito maior vem quando você poupa um lobo. Pensa num rebanho, tem um rebanho de ovelhas. Você avistou um lobo. O lobo é o predador das ovelhas. Aí você está aqui com o lobo na mira de uma espingarda.
Você olha para os olhinhos dele e ele olha para você. Você fica com dozinha do lobo e deixa o lobinho vivo. Mais tarde, quando você vai dormir e acorda, 72 ovelhas mortas. Quem matou? O lobo que você deixou ficar vivo. Então, de maneira absoluta, é um mal tirar a vida do lobo? Sim. Agora, é necessário? Sim. Então, se é necessário, faça as coisas difíceis que Deus te mandou fazer. Então, é melhor poupar muita gente e um mal muito maior de acontecer, sacrificando um ou outro, do que deixando a semente do mal prosperar, prejudicar milhões de milhares, de até bilhões de pessoas. Então, meu querido, Davi esmagou, estraçalhou, humilhou, pisoteou os adversários de Deus. Porque assim Deus quis. Porque era para um bem maior. Era para evitar um mal maior. Então, um mal menor é muito mais eficiente do que você deixar ele prosperar e ele produzir um mal extremamente mais danoso. Então, se os judeus tivessem seguido isso, eu garanto a você, você não veria falar de guerra em Israel hoje. Pense nisso. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça das nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita as nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Então, o Senhor, ele pega o seu inimigo e ele transforma o seu inimigo em alguém para te honrar, te reconhecer, se submeter a você. Isso é a vitória total. E no final, sempre louve a Deus. Sabe o que é isso? É comemorar. Não deixa passar em branco as vitórias que Deus te dá contra várias e várias e várias situações, por mais pequenas que sejam, porque isso é da vontade de Deus. Eu lerei algumas notas de rodapé, né? Apesar de ser um texto grande. Do título. Epígrafe designa Davi como seu cargo real, no seu cargo real, como na realidade um oficial do próprio governo real do Senhor sobre o seu povo, da mesma maneira que Moisés. É possível que Davi tenha composto esse cântico depois das suas vitórias sobre seus inimigos estrangeiros, mas pode ter acontecido posteriormente na sua vida. Bem, Davi aqui está sendo usado como uma tipologia de Cristo também. Esse é um salmo messiânico. Por um lado, retrata a história de Davi, mas por outro lado, também aponta para Cristo, porque essa mesma descrição que ele fez também aconteceu com Cristo. Então, é necessário ter entendimento para você identificar salmos proféticos e textos proféticos que apontam não só para o presente, mas como para o futuro também. Versículo 1. Não ocorre eu te amo, provém de uma expressão hebraica que ressalta o fervor do amor de Davi. Então, quando Davi diz assim, eu te amo, Senhor, ele fala isso de forma fervorosa e muito verdadeira. Davi foi um exemplo de pessoa que ama a Deus. E eu vou aproveitar isso para te ensinar uma verdade que hoje em dia é negligenciada. Por quê? Por causa dos doramas, dos filmes românticos, dos contos de fadas, por causa
das comédias românticas e de todo esse romantismo barato e ridículo que existe no entretenimento de hoje. Quero te dizer uma verdade que você não conhece. Amor não transforma ninguém em pessoa perfeita. Você sabe por quê? Sempre existe uma pergunta: quem ama trai? A pessoa fica assim: não, quem ama não trai. Ué, mas como assim? Só porque você ama alguém significa que agora você não tem mais a natureza do pecado? O que te leva a cometer pecados, porque traição é pecado, infidelidade é pecado. O que te leva a cometer pecados não é a falta do amor, mas é a presença do pecado na sua carne. Então, porque eu amo alguém, a presença do pecado deixa de existir na minha vida? Não. Então, é por isso que Davi amava fervorosamente o Senhor e ele pecou. Então, ele pecou contra Deus, amando fervorosamente a Deus. Então, amar o Senhor ou amar uma pessoa não te impede de errar contra ela. Entenda isso. Rocha é uma figura poética comum para representar Deus ou deuses, que simboliza sua força invencível como refúgio e fortaleza. É uma figura apropriada para a experiência de Davi. Vamos lá. Davi retrata suas experiências em figuras de linguagem poéticas referentes ao perigo mortal. Sim. Cordas do Sheol e laços da morte, no versículo 5. Tinha sido, por assim dizer, apanhado pela morte. Bem, isso aqui eu já expliquei. Templo, a habitação celestial de Deus, onde ele está entronizado, que seria o terceiro céu. Né? Você tem o primeiro céu, que é esse da terra, o segundo, o universo, e um terceiro, onde Deus habita corporealmente, digamos assim. O Senhor veio socorrer o seu servo. Intervenção retratada como uma poderosa teofania, manifestação divina, do guerreiro celestial, descendo no ataque de ira contra seus inimigos, no caso, os raios que nós lemos. A majestade feroz de Deus é retratada em termos semelhantes aos aplicados ao temível Leviatã. Leviatã é uma criatura criada por Deus que é difícil você dar uma certeza afirmativa para o que seria o Leviatã, mas as melhores propostas é que era um dinossauro. Eu esqueci o nome, depois eu vejo isso. O nome do dinossauro. Versículo 10. Querubins, símbolos de realeza. Os querubins aparecem sustentando o carro-trono de Deus. Os querubins, né, são anjos muito poderosos, criados por Deus para o servir. E nessa alegoria de Davi, ele veio descendo em querubins. Né? Tanto o trovão como a voz de Deus, elas às vezes se parecem com um trovão. Quanto aos raios, como as flechas de Deus. Talvez relembre a grande façanha do guerreiro celestial quando derrotou os inimigos de Israel no Mar Vermelho. Versículo 19. Com nota, total libertação. Com nota, nesse lugar ele fica livre para se movimentar, sem ficar confinado pelas ameaças e perigos que o tinham preso. Estar aflito ou oprimido é como ficar algemado ou acorrentado. Me quer bem, Deus estava contente com Davi como um homem segundo seu coração. Um homem que fizeram uma aliança com garantia de que Davi teria uma dinastia perpétua. Sim, Deus fez uma aliança com Davi de que do trono dele nunca se faltaria rei. Como que ele cumpriu isso? Em Cristo Jesus. Cristo Jesus era da descendência de Davi. Então agora ele cumpriu a promessa. A justiça de Davi é recompensada. A asseveração que Davi faz da sua justiça, como aquela de Samuel, de Ezequias, de Jó, não é jactância pretensiosa de perfeição impecável. Isso aqui é uma proposta que o teólogo da nota de rodapé está propondo para explicar essa fala de Davi, né, de que ele era irrepreensível. Pelo contrário, é uma declaração de que, em contraposição com seus inimigos, Davi tem dedicado seu coração e sua vida servindo ao Senhor, que tem tido piedade com integridade, que por si mesmo é fruto da operação da misericórdia de Deus em seu coração. Então veja bem, a proposta do teólogo aqui é a seguinte:
que ele estava fazendo um contraste. Ó, Senhor, os meus inimigos não querem saber do Senhor, se esquecem de Deus. Já eu estou no seu caminho. Então, ele atribui a intervenção de Deus a esse fato. Versículo continuando. Recompensou-me, como um rei que com benevolência recompensa aos que servem com lealdade. E, continuando. Porque Deus corresponde ao homem na mesma moeda. Davi tem experimentado o favor do Senhor. Aquilo que eu te falei, né? Sobre ao puro te revelas puro, né? Perverso, que se desvia do caminho reto da verdade e da justiça. Deus responde aos tratos dos perversos golpe por golpe, assim como na luta livre se opõe aos ataques do oponente. Versículo 27. O pensamento desse versículo encaixa-se bem com as inversões da vida social de Davi e Saul. Ecoa também o tema central do Cântico de Ana, que o autor de Samuel emprega para ressaltar uma tese principal do seu relato de como Deus age para concretizar o seu reino. Mantens acesa a minha lâmpada. Deus faz florescer a vida e os empreendimentos de Davi. Do 30 ao 36, como bênção de Deus, o rei Davi tem prosperado. Versículo 30, o perfeito não falha, e assim, por causa da sua bênção, o caminho de Davi não tem falhado, embora a referência seja geral, aplicada especialmente à promessa que Deus fez a Davi. Com a ajuda de Deus, Davi venceu todos os seus inimigos. Deus fez de Davi cabeça das nações. Justamente Davi, que, como parecia, estava à beira da morte, afundando-se nas profundezas. Você vê que Deus tira uma pessoa da lama e coloca ela no topo. O povo em revolta. Todas as ameaças que sofrera de seu povo nos dias de Saul e também na época da rebelião de Absalão, povo que não conhecia, com o qual não tivera relacionamento com o anterior. O Senhor vive, versículo 46. As intervenções e bênçãos divinas a favor do rei demonstram que Deus é o Deus vivo. Em meu favor executa vingança, repara os erros cometidos contra mim. Davi jura que louvará o Senhor entre as nações. E o versículo 50. Seu rei, seu ungido, Davi considera a si mesmo como rei escolhido e ungido pelo Senhor. O Senhor é bondoso, as palavras finais de Davi lembram a aliança do Senhor com ele. O cântico inteiro deve ser entendido no âmbito da capacidade oficial de Davi e da aliança do Senhor com ele, o que Davi proclama nessa grande conclusão, bem como na realidade no salmo inteiro, tem sido cumprido em Jesus, o grande descendente de Davi, e nele continua sendo cumprido. Ou seja, Davi diz que o Senhor será bondoso com seus descendentes. O seu descendente máximo é Cristo, e os descendentes de Cristo somos nós. Então, as bênçãos que Deus tinha prometido para Davi se estendem a nós também, né? Então, meu querido irmão, esse foi um salmo longo, mas eu senti que saiu virtude de mim e espero que você tenha sido abençoado e que você possa ver isso até o final, esses salmos, que é muito rico e poderoso. Meu Senhor Jesus, vem sobre a vida de cada um, abrindo o coração para essa mensagem e gravando ela dentro das suas almas, para que ela sirva de alimento durante as dificuldades. Assim seja, no nome de Jesus.